Aqui tá parecendo a minha casa, irmãos. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Aleluia. Amém. Irmãs, aqui na igreja nós estamos... Quem está participando da campanha? Nós estamos na campanha de 21 dias de jejum. Estamos no 7º dia? Não, no 6º dia, né? Que essa daqui é da 7ª, mas é o 6º dia, irmãs. Já temos visto milagre, as águas estão começando a se mover, isso é uma bênção. Como que é essa campanha? É assim, nós temos esse livro, né, que veio, é do pastor Aloysio, veio lá da Vinha, nós compramos na IBAV. É uma bênção, irmãos. A gente lê cada dia, você lê o dia que você está. Por exemplo, hoje é o 6º dia, você lê o 6º. E você vai acompanhando. Esse jejum é das 6 da manhã às 6 da noite, né? Algumas estão assim, né? Porque já estão aqui há algum tempinho. Aguenta aí, irmãs. Olha o banquete ali para nós depois. Então, irmãs, tem sido uma bênção. Porque a Bíblia diz que há certos tipos de demônio que só... Há cascas de demônios que só sai como? Através do jejum e da oração. Então, irmãs, quando nós decretamos jejum e começamos a respaldar esse jejum, como? Através da palavra, buscando, é uma coisa tremenda, porque você se policia mais, né? Você se santifica ainda mais, você se conserta ainda mais, irmãs? Ao longo desses dias eu tenho sentido isso, assim, todos os dias o Senhor me corrige alguma coisa, isso é uma bênção, né? E milagres têm acontecido. Olha que coisa linda aqui. Não sei se você está conseguindo ver aí um jarro de água. Quando ele cai, acontece o que, irmãos? Isso é a transformação de Deus na tua vida. É isso que Deus quer fazer. Quero que você lembre de algum problema agora. Eu não sei. Não estou com você 24 horas. Mas eu quero que você memorize alguma tribulação. Alguma tempestade que porventura você esteja passando. Pensa. Algumas falas são tantas. Eu acho que meu tempo acabou. Será? Não. Está acendendo aqui, Paulo. Você que trouxe a Bíblia, abra comigo em Marcos. Nós vamos orar ainda um pouco mais. Mas antes eu quero rapidamente compartilhar uma palavra com você. Marcos 4. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Desde o dia que nós falamos que a rede seria hoje, eu tenho buscado diante do Senhor uma palavra. Irmãs, e oro, e vou dormir de madrugada, e é aquela correria, e eu não... Sabe quando você lê tudo, mas nada bate, é isso aí? Quando foi hoje, eu falei, Deus, é hoje, o que eu vou fazer? Então nós vamos só comer, orar, e tá bom? Tudo bem, se é isso que o Senhor quer, amém. Mas aí eu orei mais, li a parte do meu livro aqui, né?
E Deus, nossa, Deus me revelou uma palavra tremenda aqui. Que você vai ter essa revelação se você ler esse livro também. Se você não está na campanha, ainda quiser participar, procura a Ivani, as coisas estão com a Ivani. Vem um kit, esse livro, mais o olhinho, mais um disquinho de oração para que você consiga orar 1 hora. Às vezes, não erga a mão, mas quem tem aquela sensação que orou 5 minutos foi tudo já. Nossa, já orei tudo, né? Esse disquinho não, você ora 5 minutos por cada situação e dá 1 hora certinho, uma bênção. Você às vezes até passa, né? Mas o propósito é esse, é você orar 1 hora. Deixa eu só trocar aqui que eu acho que está fazendo, está dando microfonia? Vocês estão sentindo? Tá, né? Amém. Aleluia. Então, irmãs, você que abriu a Bíblia aí comigo, você que não tem Bíblia, se quiser pegar carona aí com alguém, ó, tem uma Bíblia aqui paradinha. Pensou 2 de mim falando? Ninguém desce. Ah, que bonito, eu gostei. Ninguém gostou, só eu. Mas tá bom. Você gostou? Ai, obrigado. Eu te dou um pedaço de bolo depois de você falar que gosta da minha voz. Amém. Eles vão arrumando lá, irmãos. Enquanto isso, vocês aguentem um pouquinho. Amém. Marcos 4, a partir do versículo 35, diz assim. Nós vamos ler do 35 ao 41. Irmãos, eu vou desligar aqui só para eu poder ler, que está difícil. Amém. Do 35 ao 41. Amém, irmãos? Acharam aí? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe os discípulos: passemos para a outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Irmãos, fale isso daí comigo. Diga: passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com eles outros barquinhos. Versículo 37. Ora, levantou-se grande vendaval e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher. Então, o que estava acontecendo aqui, irmão? Era o meio da tempestade, né? E já estava começando a encher os barcos de água, por causa do vendaval. Versículo 38. Jesus estava na popa, dormindo, sobre uma almofada. Os discípulos o despertavam, dizendo: Mestre, não se importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse: Cala-te, aquieta-te. Diga assim, irmão, diga: cala-te, aquieta-te. Amém. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Versículo 40. Ele disse aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não têm fé? Eles sentiram grande temor e perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Irmãos, feche os olhos um minutinho. Ô Pai, nós te pedimos a revelação dessa palavra, Senhor. Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha tocar sobre os nossos corações, Senhor, e nos ensinar, Senhor, a como se portar em meio à tempestade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, venha, Senhor, nos encher da Tua presença essa noite. Revela a Tua palavra a nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.
sabe, irmãos, eu estava lendo esse livro aqui, e aqui tem, estava dizendo ali uma coisa interessante, que fala que lá no Mar da Galileia, as tempestades lá não eram raras. Era meio que comum ter tempestade lá. Por quê? Porque o mar era cercado de montes, né? E um dos montes, o Monte Hermon, ele dava para se ver no topo dele, o topo nevado. Então, quando o vento vinha com as águas quentes do mar, com aquele vento frio, acontecia explosões, choques ali. E os discípulos estavam naquele meio ali. Alguns podem dizer, mas eles não tinham fé, não? Jesus estava ali. Ao decorrer dessa mensagem, irmãos, nós vamos entender que às vezes nós faríamos talvez coisa pior que esses discípulos. Imagina você, quem tem medo de barco aqui? Irmãs, eu não suporto barco. Nós ficamos 2 anos lá no Mato Grosso e lá tinha o Princesinha, que eles chamavam, era um navio grandão, né? Enorme, enorme. Eu nunca dei uma volta naquele negócio, subi só para tirar uma foto, já desci, já tremendo, não quis mais subir. Porque eu não gosto. Talvez um dia Deus me leve para passear de barco, mas Deus, se não quiser, não precisa não, eu não faço questão. É igual avião, tem que se acostumar, mas também não me acostumo tão fácil não. Mas esses discípulos, eles já estavam acostumados. Eles eram pescadores, eles estavam ali no mar constantemente. E aquela tempestade, talvez já alguma parecida eles poderiam ter enfrentado ali, passado por alguma situação parecida. E foi assim que aconteceu nesse dia. A tempestade começou a assolar. E a Bíblia aí nós lemos, e eu até parei para frisar que a Bíblia fala que começava a encher, né? No versículo 37, começava a encher os barcos. A água já estava vindo para dentro do barco. Então, era mais, não sei se pode dizer isso, mais horripilante, igual diz meus filhos, mais terrível ainda, mais horripilante, mais tenebroso. Imagine você naquele meio, aquele vendaval, aquelas explosões, aquela tempestade horrível. E os discípulos estavam ali, daquela forma. Era algo que realmente eles temiam. Eles pensavam até que não iriam sobreviver àquela tempestade, embora estavam acostumados a passar por algumas situações daquela ali. Mas aquela era uma das piores que eles enfrentavam naquele momento. Sabe o que é interessante, irmãos? É como o Senhor, Ele usou esse cenário para revelar aos seus discípulos, sabe, a forma como se lidar diante da tempestade. Deus ali, Ele já tinha feito vários milagres ali, mas os discípulos não o conheciam daquela forma. Eles conheciam Jesus que orava e o cego enxergava. Eles conheciam um Jesus que orava sobre o surdo e o surdo conseguia ouvir. Tantos outros milagres, mas eles nunca conheceram um Jesus que dizia ao mar e à tempestade, cala-te, e ela se calou. Olha que coisa tremenda, Jesus usou aquela situação, sabe, natural ali, talvez movida, né, pelo inferno para poder tirar a paz dos discípulos, eu não sei, mas enfim, Jesus usou aquela situação para se revelar quem Ele era. Em meio à tempestade, irmãos, nós conhecemos quem o Senhor é, sabe? Algumas dizem que querem um milagre. Quantas precisam de milagre? Eu necessito. Tem mais alguém que precisa de milagre? Você sabia que a primeira coisa para você receber o milagre, você precisa ter um problema? Não é? Pensa bem. Para que milagre se não tem problema, né? E os discípulos precisavam de um milagre. Eles estavam em meio àquela situação. Sabe? Talvez a tempestade hoje na sua vida, você vai começar a perceber, o Espírito Santo vai começar a falar para você, o que tem te tirado a paz? Quem tem o Senhor Jesus no coração aqui? Diga amém. Amém, Senhor. Quem fala para o Senhor que o ama, quem ora, às vezes não ora tanto, mas se lembra do Senhor, sente que poderia se entregar mais, mas sempre está com o Senhor Jesus. Por que passa por luta? Por que passa por tempestade? Irmãs, não significa que o Senhor te abandonou e que o Senhor não está olhando para você.
Porque o Senhor estava no barco, naquele lugar, os discípulos foram para onde Jesus mandou eles ir, e o próprio Deus estava, e o próprio Jesus estava ali. O que aconteceu? Passaram por aquela situação. Então você vê só, se fosse essa situação hoje em dia na sua vida, talvez você poderia até, de repente, fazer a mesma pergunta que os discípulos fizeram. Senhor, o Senhor não se importa que nós venhamos nos afundar, afogar? Não se importa que nós venhamos perecer? Irmãos, quando nós passamos por situações difíceis, a primeira coisa, a primeira questão que nós levantamos é simplesmente essa. Nós não entendemos a tranquilidade de Jesus em meio à tempestade. Amém, irmãs? Estão entendendo? E a primeira questão que levantamos é: Senhor, o Senhor não está me vendo aqui? Já orei tanto, já jejuei, já profetizei, já corri, já fiz tanta coisa e nada. Irmãs, às vezes nós passamos por situações e a primeira coisa que nós colocamos em questão é a mesma que os discípulos colocaram: o Senhor não se importa comigo? Talvez você já teve até essa impressão, que a sua oração parece que não saiu do teto. Parece que o Senhor não te ouve. Entra ano, sai ano e nada acontece. O perigo maior daqueles discípulos, eu vou dizer para você, o perigo maior deles não era a fúria do mar, sabe? Talvez o perigo maior daqueles discípulos, e nós precisamos vigiar hoje em dia exatamente isso, porque talvez o nosso perigo maior não é a fúria do mar, mas sim a incredulidade dentro do nosso coração. Quando a incredulidade entra no nosso coração, a paz do Senhor não entra. Por quê? Porque um coração incrédulo, um coração que não consegue mais crer, um coração, sabe, disperso, não consegue se envolver com a palavra do Senhor, um coração que não consegue se entregar na presença do Senhor, vira um coração duro. Como é que um coração duro consegue ter paz? A paz do Senhor. Porque a paz do Senhor nós só temos através da presença do Senhor. Não foi isso que você falou para sua irmã, quando você ministrou no coração dela? Então, para ter paz, precisamos da presença de Deus. E em meio a situações difíceis, nós nos perguntamos assim como aqueles discípulos perguntaram. Sabe, a pergunta dos discípulos não parecia uma pergunta, parecia mais uma crítica, não é? Quantas vezes nós não interrogamos o Senhor? Nossa, Deus, mas olha essa situação. Mas imagina que Deus ia deixar acontecer. Nossa, é um absurdo um crente passar por isso. É um absurdo o crente não ter um carro novo. É um absurdo o crente pagar aluguel, não sei, ou então não ter nem dinheiro para o aluguel. É um absurdo o crente passar por essa situação na sua saúde. E às vezes questionamos, né? Às vezes a nossa pergunta, além de errada, às vezes parece uma crítica, que eu não sei qual é pior. Se é duvidar de Deus ou se é criticar a Deus. Precisamos sempre, irmãs, nos lembrar que não há Deus como o nosso Deus. Irmã, fala isso comigo, fala: não há Deus como o nosso Deus. Você pode fazer melhor, diga: não há Deus como o nosso Deus. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Amém, irmãs? Quando Ele permite a tempestade, é porque Ele quer te levar a um nível de fé ainda maior. Aonde ali Ele vai liberar poder e unção para que a voz, os ventos do inimigo cessem. Por isso que quando nós estávamos lendo, eu pedi para que você falasse alto: cala-te, aquieta-te, porque nós vamos fazer isso no final, nós vamos orar dessa forma. Irmãs, os discípulos estavam com Jesus, questionando, se perguntando, se aterrorizando. Dentro do coração deles estava uma dúvida cruel. Que sentimento terrível que estava nos discípulos ali. E às vezes, quando nós passamos por luta, nós deixamos isso entrar no nosso coração. Diga assim comigo: 2 atitudes que procedem do maligno, que visam destruir a minha fé. Sabe qual é, irmã? Vou te dizer. A primeira, nós precisamos vencer os pensamentos de acusação.
eu sou terrível, eu sou pecador, eu sou sujo, eu mereço isso que eu estou passando. Isso é um problema. A pessoa passa por situação e ela recebe tudo aquilo numa boa, porque ela fala, eu sou sujo, eu mereço isso que eu estou passando. Eu falei palavrão, eu xinguei, eu pequei, eu mereço tudo isso. Então, eu mereço isso que eu estou passando. A outra questão, ao contrário disso nós precisamos vencer o senso de justiça própria. Sabe, às vezes passamos por tribulação, situações difíceis, e nos revoltamos, né? Dizendo assim, Senhor, como pode um crente tão exemplar passar por essa situação? Irmão, presta atenção, Jonas, ele enfrentou a tempestade porque ele desobedeceu a Deus. Amém? Quantos conhecem a história de Jonas, que foi engolido por um peixe grande, porque não fez o que Deus mandou, né? Não foi pregar onde Deus mandou ele pregar. E aí Deus permitiu que aquele peixão engolisse ele e jogasse ele lá onde era para ele estar mesmo, né? Então, irmãs, Jonas enfrentou a tempestade porque desobedeceu. Mas e os discípulos que estavam com Jesus, estavam fazendo o que Jesus mandou, eles estavam obedecendo, mas eles passaram por essa situação também. A questão, irmãs, é que você precisa analisar se a luta que você está passando hoje, a tempestade que você está atravessando hoje, talvez, é porque você desobedeceu ou porque você está obedecendo ao mandamento de Jesus. Porque a Bíblia diz que nós seríamos perseguidos por amor ao Senhor. E ainda diz para nós darmos glória a Deus por isso. Sabe por quê, irmãs? Porque em meio a situações nós crescemos mais. Em meio a situações da vida, o Senhor, Ele nos levanta. Ele não prometeu que nós não passaríamos por luta. Ele nos garante a vitória. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Ele não garante, Ele não promete que você não vai passar por luta, mas Ele te garante a vitória. Irmãs, a tempestade da vida às vezes é algo natural. Chover tem que chover mesmo. Mas às vezes, algumas situações da nossa vida vêm e nós precisamos aprender a se portar diante delas. Que nem todas são naturais. Inclusive essa daqui, eu creio que foi o próprio maligno que causou para colocar terror, incredulidade no coração dos discípulos. Agora eu quero, junto com você, aprender como vencer o medo e o pânico em meio à tempestade. Quero que você leia aí comigo novamente o versículo 40. Versículo 40 diz assim: Ele disse aos discípulos, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Irmã, para você vencer o pânico e o medo, em meio à tribulação, a situação que te tira a paz, em primeiro lugar, você precisa crer na palavra do Senhor. Sabe lá no começo, quando Jesus disse no versículo 35, passemos para outra margem. Irmã, diga isso comigo, diga passemos para outra margem. Irmãs, foi uma palavra de Jesus. Às vezes nós passamos pela tribulação e desanimamos no meio porque esquecemos da palavra do Senhor. Jesus diz, passemos e não morramos no meio do mar. Vamos passar e vamos naufragar ali no meio. Vamos lá, discípulos, sobe aí, vamos lá todo mundo ficar lá no mar e vamos morrer lá. Jesus disse, passemos para o outro lado da margem. Então, para vencer o medo, a incredulidade e o pânico em meio a situações difíceis da vida, nós precisamos crer na palavra do Senhor. O Senhor diz, então vai acontecer. A situação está difícil? Ele diz, então vai acontecer. Ele disse, irmãs, para você, passemos a outra margem. Ele não disse, você vai ter tribulação hoje com seu marido e vocês vão se separar. Ele não disse isso. Ele disse, passemos para outra margem. Amém, irmãs? As coisas naturais da vida podem acontecer, mas já tem uma palavra decretada para você. Passemos para outra margem. Se o Senhor, Ele falou, Ele é fiel para cumprir. A nossa fé sempre tem que ser baseada na palavra de Deus.
Sabe, a sua força vem da palavra do Senhor. Em meio à tempestade, o pânico e o medo é natural vir. Porém, assim como vem, precisamos nos colocar como mulher de Deus e lembrar da palavra do Senhor. E falar a palavra do Senhor. Sabe, a palavra do Senhor diz que céus e terras passarão, mas as palavras do Senhor não passariam. Irmãs, a palavra do Senhor não passou da sua vida. Se Deus diz, então vai acontecer. Ele não é homem, nem filho do homem para que minta, ou para que se arrependa. Ele é Deus, Ele é verdadeiro, Ele é único. Se Ele diz, então vai ser como Ele diz. Pode estar difícil, mas se Ele falou, passemos, então nós vamos passar para o outro lado. Amém, irmãs? Quantas podem glorificar o Senhor? Amém? Em meio à tempestade, você vai ver a vitória. Segundo lugar, para vencermos o pânico e a incredulidade, o medo, eles deviam crer na presença de Jesus. Havia uma tempestade, mas o Senhor estava no barco. As circunstâncias não são maiores do que o nosso Deus. Sabe, irmã, você não está sozinha. Jesus está com você. Em meio às situações da sua vida, seja onde for, seja o que for, nos seus conflitos interiores, seja na sua saúde, seja algo particular que você não conseguiu realizar e ficou frustrada, irmã, Jesus está com você. Então, primeiro, você tem que crer na palavra. Segundo, você deveria crer na presença de Deus. Devemos crer na presença de Deus, senão nós não conseguimos vencer o medo e a incredulidade. Amém, irmãs? Terceiro lugar, eu estou correndo aqui, porque nós começamos uns 20 minutos mais tarde. Terceiro lugar, eles deveriam crer na paz de Jesus. O Senhor dormia enquanto tudo aquilo acontecia. Sabe, irmãs, sabe por que o Senhor estava dormindo? Não é porque Ele não se importa com você, mas porque Ele quer te ensinar como lidar com as tempestades da vida. Você precisa levantar a sua cabeça. Você precisa repreender a fúria do mar. Você precisa descansar. Crer que o Senhor está no seu barco. Crer que o Senhor, Ele está fazendo alguma coisa acontecer que você não tem noção. Sabe, eu já contei isso várias vezes, mas eu vou contar de novo. A minha gravidez pior foi, assim, a mais difícil foi a gravidez da Ticiane, que eu tive que tomar muito corticoide, né, devido a um problema de sangue, de plaquetas que eu tinha. Então, irmãs, eu passei por muitas situações difíceis. Quando eu engravidei da Ticiane, eu não acreditei. De princípio eu falei, meu Deus, tem misericórdia, o que eu vou fazer? O Tiaguinho nasceu de 6 meses, quase de 5 meses, ficou 2 meses em estado difícil na UTI, e se essa menininha aconteceu a mesma coisa, e já tinha uma declaração do médico dizendo, se você ter um outro neném, vai ser pior ainda. Porque a Thalita quase que nasce de 7, o Thales nasceu de 8 fechado, e o Tiaguinho agora nasce de 6, o médico falou, o próximo vai nascer de 5 e o próximo um aborto, então você não pode mais ter neném. Imagina o conflito dentro da minha cabeça e do meu coração. Irmãos, pois a gravidez inteira foi mais no hospital do que em casa, porém, no dia que eu fui operar, a minha operação demorou 3 horas. 3 horas a minha cesárea, geralmente é 1h e 20 minutos, né? Alguns médicos fazem até em 40 minutos, se não me engano. Mas a minha demorou 3 horas. E eu lembro aquele cheiro de carne queimada, sabe? Aí eu perguntava ao doutor, nossa, doutor, mas está demorando tanto. Ixi, eu dormia, voltava, ele ainda estava lá ainda. Ele falou, olha, filha, eu sei que você já tem bastante filho, mas dê graças a Deus porque você engravidou de novo. Porque aqui dentro da sua barriga, isso aqui que você está sentindo esse cheiro, eu estou cauterizando. Porque na sua barriga tinha vários... fibrosa, estava fibrosa por dentro, como uns grumilos, sabe? Umas bolhas lá por dentro por causa das cesáreas que eu tive anterior. Então, as cesáreas foram tudo de alto risco, então foi tudo muito rápido. E daí, irmãos, ele falou, graças a Deus que você teve o neném. Por quê? Porque qual a outra forma de arrumar a sua barriga sem ser um neném? Né? Porque daí abriu a sua barriga e eu estou arrumando tudo. Por quê? Porque daqui uns 10 anos você poderia ter um tumor. Isso aqui poderia virar algo terrível. Então eu já estou limpando, está demorando, mas pelo menos você não vai sofrer disso. Olha que bênção, irmã. Sabe, irmãs? Então nós precisamos ter paz, precisamos acreditar que as coisas que estão acontecendo na nossa vida, o Senhor está conosco.
A situação pode parecer, Deus, eu não acredito. Meu filho nasceu de 6 meses, agora eu estou grávida de novo, o que eu vou fazer, meu Deus do céu? Não, mas o Senhor já tinha todo um plano. Aí veio minha filha linda, né, que traz tanta alegria e também nervoso pra gente, né? Mas é uma bênção, minha filhinha. Ai, mas ela é uma bênção. Mas você vê só, uma situação, né, difícil ao meu ponto de vista, mas que o Senhor estava trabalhando. Irmã, a situação que está acontecendo na sua vida, Deus está trabalhando. Eu não sei como, mas Deus está aí, Ele está trabalhando. Eu não sei como Ele vai fazer para essa situação se virar toda, né? Você precisa ver a bênção de Deus nesse meio. Abra os teus olhos espirituais, tira o zoom do seu problema, veja o seu problema pequenininho e você vai ver o tamanho do seu Deus. Amém, irmãs? Outra coisa, em quarto lugar, eles deveriam crer no poder de Jesus. O Senhor Jesus, Ele tem autoridade nos céus e na terra também. Ele tem autoridade. Então, quando Ele levanta as mãos, né, tudo volta ao normal. Irmãs, quando tudo foge do controle, lembre que nada foge do controle de Deus. Deus está fazendo, Deus vai trazer um milagre em meio a essa situação. Embora pareça que a tempestade já está invadindo a tua casa, está invadindo o teu barco, lembre-se que o Senhor está aí. Creia no poder e autoridade que há no nome do Senhor. Creia no poder e autoridade que há na presença de Deus. Porque se Ele está ali, Ele vai trabalhar, algo Ele vai fazer. Não fique atemorizada, não fique desesperada pela situação. Fique desesperada para que tenha a presença de Deus, amém? Essa forma, assim, você pode cantar, desesperado eu te busco, assim sim, irmã. É se desesperar para crer no poder de Deus, para buscar a palavra do Senhor. Deus, eu preciso arrumar tudo isso aqui, que eu preciso parar, eu preciso ler. Deus, eu preciso fazer alguma coisa aqui rapidinho, porque eu preciso chegar mais cedo na minha casa, eu preciso orar, eu preciso ter um momento com Deus. Você precisa buscar o poder de Deus, a autoridade de Deus na sua vida, para que o medo não assole você nos dias de tribulação. Quinto e último lugar, certamente os discípulos não perceberam que aquela situação era algo espiritual. E é aqui o que eu comecei a falar no comecinho da pregação para você. Sabe, a palavra que o Senhor usou para repreender o mar e os ventos eram as mesmas que Ele usava para expulsar os demônios. É a mesma que Ele usava. Sabe, é como se Ele estivesse amordaçando um cão com raiva. Então, irmã, isso dá a indicação que aquela tempestade não era uma tempestade a mais, uma tempestade comum, mas sim uma tempestade enviada pelo inimigo, enviada por Satanás, enviada pelo inferno, para assolar eles. Você pode perceber dentro de você quando isso acontece, né? Nós sabemos diferenciar quando a nossa situação, a tribulação que estamos passando, é algo satânico ou é algo natural. Exemplo, irmãs, presta atenção. Por exemplo, você está no médico e você vai tomar uma injeção. Irmãs, nossa, eu tiro tanto sangue, é quase que semanal, né, tirando sangue, para fazer o controle de plaqueta. E aí, não tem uma vez que eu não faço assim, irmãs, eu nem olho, não quero sentir o cheiro de nada, e com esse narizinho avantajado é meio difícil, mas eu não quero nem olhar, eu nem olho, todas elas já dão risada, falam, não, filha, vai aí, vê onde tem veia sobrando aí, eu não sei, mas eu não quero nem ver, porque é um terror para mim, então é algo natural, entende? É algo natural. Então, você sabe quando o seu temor, o seu medo, a sua angústia, a sua vontade de fugir é algo natural. E quando é algo diabólico. Outra coisa é você ficar suspeitando de um câncer. É algo diabólico, né? Algum tempo atrás, eu conversava com a Ivani, né? E eu estava falando para a Ivani, Deus falou comigo, porque eu já estava buscando na internet peruca, a melhores perucas. Eu falei, eu ainda brincava, falava, um dia eu vou estar morena, outro dia loira, outro dia ruiva, né? Então, porque o médico queria fazer quimioterapia, uma parte de coisa, né? E eu tenho visto, irmão, um milagre de Deus. Sabe, eu tenho visto o milagre de Deus. E eu tenho entrado nesse propósito, não só pelo jejum, mas por crer na palavra
palavra de Deus. Eu estou dizendo para você, irmã, quando você começa a estudar a palavra do Senhor, quando você reserva tempo para o Senhor, você fica forte. E a tribulação, a luta, a circunstância, a situação, ela não te domina. A água vem e pode... é bom que lava aqui, ó, tá meio sujinho aqui, é bom que eu já não uso a vassourinha. Entendeu, irmãos? É mais ou menos assim. Você ainda tira onda com a onda. A onda não te tira. Você entra no poder de Deus, você crê no poder de Deus. Tá tudo zoado, pastora, mas eu tô em paz. Sei que Deus tá, não sei o que Deus vai fazer ali não, mas ó, entrego na mão dele, descanso nele. Irmãos, é assim que nós precisamos aprender a nos comportar. Quando é algo espiritual, o que nós precisamos fazer? Jesus nos ensinou a fazer isso. Ele usou aquele cenário terrível para ensinar os discípulos como se comportar no meio da tribulação. O que ele disse, irmãs? Cala-te. Aquieta-te, você precisa se levantar, parar de chorar, deprimida, triste no quarto. Às vezes só o seu travesseiro sabe o quanto você tem sofrido. Às vezes a irmã vai para o chuveiro, na verdade é tão rapidinho, o banho dela é 2 minutos, mas ela fica uma meia hora lá, ó, porque ela está chorando lá embaixo. Irmãs, eu sei porque eu também já fiz isso. Então quando eu estava pesquisando as perucas melhores, eu pesquisava rindo, mas depois eu começava a chorar no banheiro. Eu estava deixando o diabo me assolar. Eu estava deixando aquela tempestade, uma palavra dada do médico, né, pelo sangue em si, eu estava deixando aquilo conduzir a minha vida. Mas espera aí, quem é o seu doutor? Você pode dizer quem é o seu doutor? Quem pode te curar de verdade? Sabe, irmãos, os médicos podem te dar um remedinho e te ajudar. Mas o remédio que ele te der, só Jesus pode fazer o corpo ativar e te ajudar. Aquele remédio pode ajudar, mas ele não vai trazer cura. A cura só vem do Senhor Jesus. Então, para que ficar deixando o diabo te assolar? Eu estou doente, eu estou com câncer, eu estou com AIDS, eu estou com ferida no útero, a minha menstruação é terrível, isso. Irmãs, lança fora todo jugo, todo medo, toda escravidão. Creia no poder do Senhor, creia na palavra. Ele prometeu para você, Ele prometeu que ainda nessa terra, você vai comer o melhor dessa terra, você vai viver as bênçãos de Deus nessa terra, você teria cura através do sangue de Jesus. Ele prometeu saúde e vida para a tua família, prosperidade. Então, irmãs, creia e declare a palavra do Senhor. Está precisando de libertação? Não fique se lamentando. Ai, eu pequei, poxa vida. Ai, que vergonha, meu Deus, eu não vou nem lá hoje. Não vou nem ver Deus hoje porque eu traí meu marido. Irmãs, nós precisamos nos levantar. Precisamos aprender a se arrepender, sabe? Precisamos, sim, nos prostrar para orar e depois se levantar como mulher de Deus. Vá e não peques mais, vá e não erre mais. Peça perdão, sabe? Clame por perdão se você magoou alguém, mas arranca a mágoa do coração. Tem irmã que ela morre, mas a mágoa não morre de tão forte que é a mágoa. Sabe, tem irmã que ela tem 30 anos e a mágoa dela tem 90. Irmã, pelo amor de Deus, deixa isso passar, perdoa, libera perdão. Quanta coisa errada você também não fala, quanto pensamento mundano às vezes não vem na tua cabeça. Liga a televisão, já vem alguma coisa ali, uma situação terrível. Então, irmãs, nós precisamos de perdão também. Quem somos nós para não perdoar alguém? Então, aí deixamos o diabo começar a assolar o nosso coração. É onde entra o medo, é o pânico. Não sabemos nos portar em meio a situações difíceis. Por quê? Porque não aprendemos a nos comportar diante de Deus e diante das situações. Você se prostra diante do Senhor e não diante da situação. Amém, irmãs? Não vai lá chorar o leite derramado, não vai lá chorar porque o seu filho está doente. Não, irmã, põe a mão nele, declara a palavra de Deus dele, faça o que for preciso, porém, saiba que o poder, a saúde, a cura vem através do Senhor. E você vai ficar maravilhado com as coisas que Deus vai fazer. Sabe por quê? Porque a pergunta dos discípulos mudou. Você viu aí? Versículo 41. Eles sentiam grande temor e ainda perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãs, eles estavam perguntando, é uma pergunta, como que fala? Retórica, é isso?
É retórica? Aquela pergunta que você... Oi, tudo bem? Mas não está nem se portando, né? Tem gente que faz assim, né, irmão? Como que é? Retórica, é isso? A pergunta dos discípulos aqui era meio retórica, porque eles já sabiam quem era o Senhor Jesus. Eles conheceram o poder do Senhor Jesus. Quem é esse que até o vento obedece à voz dele? Quem é esse que pode acalmar a tempestade? Ah, irmãos, diga assim: esse é o meu Deus. Vamos dizer de novo? Diga: esse é o meu Deus, o que me faz passar por toda situação de cabeça erguida, sabendo que Ele vai me livrar e vai me tirar de todas elas. Amém, irmã? Você crê nisso? Então aplauda o Senhor bem forte em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero te convidar a você se colocar de pé. Esse foi um resumo do dia 7 do livro. Dia 8. Esse foi um resumo do dia 8. Quem estiver lendo. Irmãs, nós vamos orar agora. Mas você não vai agora orar como alguém que se entrega à tempestade. Como alguém que não crê que as coisas vão mudar. Você vai orar como alguém que sabe que o Senhor está com você. Que o Senhor vai à frente. Sabe, existem muitas mulheres que se sentem frustradas. Porque não conseguem aquele emprego tão sonhado. Porque não conseguem pagar um curso para os filhos. Ou então não conseguem aquela faculdade que tanto sonhava. Irmãs, nós vamos aprender com o Senhor Jesus essa noite. Nós vamos mandar que a tempestade cale-se. Nós vamos dar uma ordem para que toda investida do diabo contra a nossa vida fuja em nome de Jesus. Porque se essa tempestade, essa luta que você está passando, é uma luta que o maligno colocou, tem roubado a tua paz, tem roubado a tua força, então nós vamos expulsá-la em nome de Jesus. Nós vamos hoje, irmãs, declarar a vida de Deus em toda situação na tua casa, na tua família, na tua saúde, no teu emprego, no teu casamento, na vida dos teus pais. Eu digo pais, porque tem muitos pais ainda que não se converteram aqui. Então nós vamos declarar vida de Deus na vida dos nossos pais. Vamos declarar poder de Deus em nome de Jesus em toda situação que porventura tem te tirado da paz. Em nome de Jesus. Feche seus olhos agora, irmã. Em nome de Jesus, diante dessa palavra, como você tem se portado diante da luta que você tem enfrentado? Às vezes é conflito interior. Às vezes a irmã passa por uma angústia, uma depressão. Irmã, são problemas passados, mas você não consegue perdoar porque machucou. Sabe, às vezes são situações que você já orou e o milagre de Deus não veio. Em nome de Jesus, eu quero que você comece primeiro memorizando tudo isso agora. Comece a memorizar, comece a lembrar, comece a colocar na tua mente agora essas situações que têm te tirado a paz. Porque nós vamos orar com autoridade. Nós vamos orar como mulheres de Deus, como guerreiras. Porque nós aprendemos com o Senhor agora. Nós vamos amordaçar toda a afronta do diabo, toda a força do diabo contra a nossa vida. Assim como quem amordaça um cão com raiva, nós vamos amordaçar toda a fúria do mar contra a nossa vida nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Jesus, eu quero te pedir essa noite, Senhor, que as suas filhas venham experimentar o milagre do Senhor.
como os discípulos experimentaram, Senhor. Pai, em meio a situações difíceis, Senhor, o Senhor nos ensina nessa noite como se portar. Oh, Pai, nós precisamos crer na Tua palavra, porque o que o Senhor diz, o que o Senhor fala, Pai, é isso que precisamos crer. É nisso que precisamos guardar a nossa força, a nossa fé. Oh, Jesus, precisamos crer no poder do Senhor. Meu Pai, não permita, Senhor, que nenhuma irmã entre nesse lugar, Senhor. Saia desse lugar da forma que entrou, às vezes atribulada, sem a presença do Senhor, sem a paz do Senhor no coração. Oh, Pai, falando de paz, o Senhor nos ensinou que o Senhor dormia. O Senhor dormia em meio à tempestade. Pai, nós vamos passar, Senhor, por essa tribulação, Senhor, em paz, porque nós cremos no poder do Senhor. Pai, essa tribulação que tem afrontado, tem tirado a paz, nós declaramos agora, em nome de Jesus, que toda a fúria do mar, cala-te agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo levante do inimigo contra a vida da minha irmã agora, em nome de Jesus, eu declaro agora, em nome de Jesus, cala-te agora, aquieta-te agora. Ah, Pai, pode estar trovejando, pode estar relampeando lá fora, mas dentro do meu coração reina a paz do Senhor. Ah, Senhor, reina a presença de Deus. Pai, lá fora pode estar trovejando, mas aqui eu creio que o Senhor é comigo, o Senhor está comigo, e o Senhor vai à minha frente. Ah, Deus, Tu és poderoso, Tu és majestoso. Pai, até o vento te obedece. Ah, Pai, até a tempestade ouve a Tua voz. Oh, Jesus. Ah, querida, põe a mão no teu coração. Põe a mão no teu coração agora. Começa a ministrar a paz do Senhor no teu coração agora. Em nome de Jesus. Que haja paz agora, Senhor. Que haja paz do Senhor sobre os corações agora. Oh, Senhor, que a presença do Senhor enche esse coração agora, Senhor, em nome de Jesus. Que haja paz do Senhor. Que o milagre aconteça, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que haja paz do Senhor. Que haja o poder do Senhor agora. Irmão, coloque agora a mão no ombro da sua irmã. Aleluia. Coloque a mão no ombro da sua irmã e a outra mão sobre o coração. Uma mão no coração e uma mão no ombro da irmã. Em nome de Jesus agora. Eu quero que você agora comece a orar de uma forma diferente agora. Use agora a autoridade no nome de Jesus. Em nome de Jesus, por você agora. Você está orando por você. Diga agora que o vento cesse. Em nome de Jesus. Que a tempestade cala-te agora em nome de Jesus. Dê uma voz agora à tempestade que tem se tirado a paz. Lembrou da situação, agora repreenda ela. Diga, eu não aceito agora em nome de Jesus. Os meus filhos enfiados nas drogas, eu não aceito em nome de Jesus. Ah, eu não aceito essa minha
te repreendo em nome de Jesus. Eu digo agora essa tempestade, cala-te em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda situação financeira que tem me assolado, tem me humilhado, eu digo agora, cala-te, tempestade, em nome de Jesus. Faça cessar agora, Espírito Santo de Deus, toda a fúria do mar na vida financeira da tua igreja, na vida financeira das tuas filhas, em nome de Jesus. Ah, Senhor, nós vamos de encontro agora à fúria do mar, e nós não vamos temer, porque sabemos que o Senhor está diante de nós. Ah, Senhor, em nome de Jesus, cremos que o Senhor proverá todas as coisas, o alimento, o dinheiro, o emprego. Deus, nós cremos no seu poder. Pai, nós repreendemos a fúria do mar agora sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Oh, Pai, declaramos libertação, declaramos a bênção do Senhor sobre a nossa saúde, Senhor, como mulher. Declaramos um útero abençoado, declaramos, Senhor, trompas abençoadas, ovários abençoados, Senhor, rins abençoado. Querida, se você tem alguma dor, algum problema de saúde, agora coloque a mão na sua barriga agora, em nome de Jesus. Se é nas costas, coloque nas costas. Se você não pode, não tem como colocar, por exemplo, sangue, coloque a mão sobre a sua cabeça, em nome de Jesus agora. E começa a ministrar agora, em nome de Jesus, que toda tempestade cala-se agora, em nome de Jesus. Nós damos uma ordem agora, que a tempestade na minha saúde venha se calar agora, em nome de Jesus. Declaramos o poder de Deus que liberta, que transforma a água em vinho. Declaramos agora a nossa saúde restaurada pelo poder do Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Ah, Pai, que todos os nódulos, tumores, agora sejam arrancados pelo poder das tuas mãos agora. Declaramos agora, Senhor, esse sangue purificado, esses órgãos, Senhor, em nome de Jesus. Declaramos santificados para a glória do Senhor. Oh, Pai, repreendemos toda a fúria do mal contra a saúde das nossas irmãs, Senhor. Declaramos vida, vida, vida em abundância, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora volte a mão para o seu coração agora, irmã. Declara essa oração comigo, diga: Senhor, em nome de Jesus, eu declaro toda a fúria dos ventos do inimigo contra a minha vida. Eu declaro, cessou. Em nome de Jesus, toda a tempestade cessou. Em nome de Jesus, que haja a paz do Senhor dentro do meu coração, porque eu sei que o Senhor está comigo. Oh, Pai, me ensina a descansar, porque o Senhor está comigo. Me ensina a crer na Tua palavra, porque o Senhor está comigo. Diga: me ensina a crer na Tua autoridade, porque o Senhor está comigo. Você crê nisso, irmã? Então abra os seus olhos e diga: o Senhor está comigo. Não há Deus como o nosso Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Aleluia. Eu profetizo que o próximo exame que você fizer, você vai ficar espantada, porque você vai dizer: que Deus é esse? Que Deus é esse? Que até os ventos o obedecem. Que Deus é esse? Eu creio, minha irmã. Você que tinha um histórico familiar de doença, talvez a sua mãe, a sua avó morreu de infarto, ou então de câncer, eu não sei, alguma coisa. Irmã, o próximo exame que você fizer, eu quero que você venha testemunhar junto comigo, porque para a glória do Senhor, todo nódulo caiu por terra em nome de Jesus.
sabe, toda a formação cancerígena dentro do teu útero caiu por terra em nome de Deus. Eu não sei o porquê, mas Deus está falando comigo sobre o útero. Deus mexeu hoje no teu útero. Deus pôs a mão naquilo que te trazia dor, angústia, aquilo que estava fazendo com que você perdesse a paz, com medo de ser algo pior. Dentro dos teus órgãos, em nome de Jesus, Deus colocou as mãos dele. Você vai poder perguntar agora: que Deus é esse? Em nome de Jesus. Na tua família, você vai ver o poder de Deus e você vai poder perguntar: que Deus é esse? Em nome de Jesus. Amém, minha irmã? Amém. Que você possa sair desse lugar assim, abençoado, e continuar com essa palavra tão simples, mas tão poderosa, que você possa levar para o teu lar e colocar ela em prática. Amém, irmãs? Porque o que nós aprendemos, nós precisamos colocar em prática. Em meio a situações, a luta, não pense que o ódio que nasce naturalmente entre um marido e a esposa é natural. Não é, irmãs. Põe esse demônio para correr. Põe ele no lugar dele e grite. O teu grito não vai ser de pavor, mas socorro! Deus, esqueceu de mim! Não, vai ser: Deus, glória a Deus. Que Deus é esse? Que até o mar, até o vento, ele faz calar. Essa vai ser a sua pergunta em nome de Jesus. E para a glória do Senhor. Amém, irmãs? Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, que a graça do Senhor encha o coração das minhas irmãs. Pai, todos os dias da vida delas. Pai, que amanhã elas possam sentir a Tua presença. Pai, depois de amanhã, daqui uma semana, daqui um ano, não sei, Senhor, quanto tempo mais essa palavra ficará no coração delas. Mas, Senhor, que sempre, Senhor, que elas passarem por alguma situação difícil, que tira a paz delas, que elas possam se colocar como uma mulher de Deus, como discípula do Senhor, e declarar a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor esteja sobre a vida dela, sobre a família dela, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém, irmã? Abraça a tua irmã bem forte, em nome de Jesus. Aleluia. Livre pra viver uma vida com sentido, uma vida de valor. Amém. Irmãs, tem uma mesa maravilhosa.